Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. João Batista Martellini Filho. João Carlos Pires Uliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre. Presente. Júlio César Coan. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Wilson Eudeu Santos Souza. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Dr. Júnior Regonha a proceder à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Aleluia. Louvai Senhor, louvar servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todas as nações, a sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas, e se inclina para ver os céus e a terra. Levanta do pó o indigente e tira os pobres da miséria, para os fazer sentar entre os nobres, com os grandes do seu povo. Ele instala a mulher estéril na sua casa como mãe feliz de muitos filhos. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Peço dispensa, senhor presidente. Já foi lida. Já foi. Veto. Projetos. Veto número 01/2018. Veto total à lei número 3.646/2017, autógrafo 3.161/1131/2017. Projeto de lei número 53/2017, que dispõe sobre as regras para a denominação e alteração de próprios vias e logradouros públicos, nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica do Município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 30/1/2018. Autoria, Poder Executivo. O veto número 1 de 2018 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 1º de fevereiro de 2018. Projeto de Lei 02/2018. Dispõe sobre denominação da rua Afonso Maria de Toledo Lobato e da outras providências. Data da entrada, 31/1/2018. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 2 de 2018 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, e Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, em 1º de fevereiro de 2018. Projeto de Lei 03/2018. Institui critérios para a regularização de edificações ou parte de edificações construídas em desacordo com a legislação vigente e da outras providências. Data da entrada, 31/1/2018. O projeto de lei número 3 de 2018 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras e Serviços Públicos e Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, em 1º de fevereiro de 2018. Projeto de Lei Complementar número 01/2018. Altera a redação do anexo 4 da LC número 13/2014, de 11 de junho de 2014. Agente de recepção. Data da entrada, 31/1/2018. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei complementar número 1 de 2018 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 1º de fevereiro de 2018.
Projeto de Lei 01/2018. Proíbe a oferta de embutidos na composição da merenda de escolas e creches da rede pública municipal e da outras providências. Data da entrada, 17/1/2018. Autoria, Adriana Aronchi. O projeto de lei número 1 de 2018 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. E Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, em 17 de janeiro de 2018. Projeto de Lei 04/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de placas em unidades de saúde públicas e hospitais filantrópicos contratados pelo poder público e ou que recebam verbas públicas com informações sobre os médicos que realizam atendimento ao público. Data da entrada, 5 de fevereiro de 2018. Autoria, José Geraldo Fabre. O projeto de lei número 4 de 2018 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. E Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, em 6 de fevereiro de 2018. Projeto de Lei 05/2018. Institui o projeto Escola Segura na rede pública e particular de ensino no âmbito do município de Tietê. Data da entrada, 5/2/2018. Autoria, Wilson Ildeus Santos Souza. O projeto de lei número 5 de 2018 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. E Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, em 6 de fevereiro de 2018. Projeto de Lei 06/2018. Institui o Sistema Municipal de Fiscalização Ambiental no âmbito do município de Tietê e estabelece as diretrizes de cooperação entre os órgãos da administração pública para exercer as atividades de fiscalização das ações lesivas ao meio ambiente e de controle das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. Data de entrada, 5 de fevereiro de 2018. Autoria, José Carlos Regonha Júnior. O projeto de lei número 6 de 2018 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. E Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, em 6 de fevereiro de 2018. Projeto de Resolução 01/2018. Institui a Comissão Parlamentar da Segurança Pública no âmbito da Câmara Municipal de Tietê e da outras providências. Autoria, Júnior Regonha, Adriana Aronchi, João Carlos Juliana, Roberto Rodrigues e Ronaldinho. O projeto de resolução número 1 de 2018 foi incluído na pauta da ordem do dia desta sessão ordinária, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 116 do Regimento Interno. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 01/2018. Requeiro ouvido plenário oficie-se o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se a administração municipal cumprirá a lei, tendo em vista que não se verificou na lei orçamentária anual a rúbrica específica para cumprimento da evolução funcional. Data da entrada, 15/1/2018. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 1 de 2018. Está em votação o requerimento número 1 de 2018. Aprovado. Requerimento 02/2018. Requeremos, ouvido plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis, nos informe o que segue. Como vem sendo e serão organizadas as ausências dos profissionais que compõem a rede municipal de saúde para evitar a não continuidade na prestação dos serviços. Solicitamos ainda que as informações venham acompanhadas de documentos comprobatórios. Data de entrada, 15/1/2018. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 2 de 2018. Está em votação o requerimento número 2 de 2018. Aprovado. Requerimento 03/2018.
Requeira ouvido o plenário e oficie-se o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis quais medidas serão adotadas quanto aos pedidos formulados por servidores públicos municipais, pleiteando a concessão de promoção vertical, nos termos do artigo 27 e seguintes, da Lei Complementar número 13/2014. Data da entrada, 18/1/2018. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão requerimento número 3 de 2018. Está em votação requerimento número 3 de 2018. João Carlos. Aprovado. Requerimento 04/2018. Requeira ouvido plenário e oficie-se o senhor prefeito municipal para que, após contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, SEMADES, promova estudos sobre a viabilidade de realização da feira noturna no município, para fomentar as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais do município, valorizando o trabalho agrícola local, além de conscientizar a população sobre a importância do consumo dos alimentos produzidos no campo. Data da entrada, 24/1/2018. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão requerimento número 4, 2018. Está em votação requerimento número 4 de 2018. Aprovado. Requerimento 05/2018. Requeira ouvido o plenário, oficie-se o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Câmara Municipal cópia física ou eletrônica dos 3 últimos aditamentos do contrato administrativo oriundo do pregão presencial número 22/2013, com os respectivos documentos subsidiários como justificativa, demonstrativo de previsão orçamentária e pareceres jurídicos. Data da entrada, 5/2/2018. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão requerimento número 5, 2018. Está em votação requerimento número 5 de 2018. Aprovado. Requerimento 06/2018. Requeira ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria pertinente, providencie a colocação de uma placa de rua sem saída na rua Maria Vicentim Formigoni, atrás da DR, a fim de informar os motoristas a situação da rua que finda em um pasto com galpão. Data da entrada, 5/2/2018. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão requerimento número 6, 2018. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador João Carlos Uliana. Eu acho louvável aí o pedido do nosso colega aí, Júnior Regonha, mas convenhamos, quanto que custa uma placa dizendo, olha, essa rua não tem saída e não tem um barracão no final? Acho que os moradores mesmo poderiam providenciar isso, né? Pedir para a municipalidade fazer isso aí, eu acho que é um pouco aí de, sei lá, eu acho que um pouquinho cada um fizesse ajudaria bastante. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão requerimento número 6, 2018. Senhor vereador João Carlos, me permita discordar de Vossa Excelência, mas acho que o dever do município é sinalizar a cidade. Se o município não sinalizar as ruas da cidade, se cada um fizer uma placa que pensa o que deve fazer, o que não deve fazer, aí a gente perde total controle do negócio, não? Me permitem uma pois parte? Não, acho válido, realmente, o município tem que providenciar. Já que nós estamos no município que tudo se paga hoje, né? Você para arrumar a lâmpada do poste, você tem que pagar. Para você carpinar, você tem que pagar, porque a prefeitura não dá o mínimo de assistencialismo, de assistência, do que a obrigação dela a ninguém, né? A chegar ao ponto de eu ter que orientar as pessoas, se querem iluminação pública, elas têm que providenciar, arrumar alguém que faça, que arrume, porque a prefeitura não arruma, não tem pregão, deixou vencer e fez tudo. Então, nesse momento, numa administração normal, acho perfeitamente válido, mas
nesse momento onde nada funciona, a gente sabe que é mais um pedido aí que vai ser jogado às traças aí, porque ninguém vai cuidar disso aí, infelizmente. Não era para ser isso. Mas quando a gente vê uma questão como a denominação pública sendo tratado como lixo pela administração, é que me der uma simples placa ali de rua sem saída. Então, eu estou falando aqui com sinceridade, não aí como a gente achar que realmente a coisa tem que funcionar. Infelizmente, não funciona. Eu acho que é mais fácil mesmo mandar fazer do que... Mas tudo bem. Perfeito, entendo sua colocação, é exatamente isso mesmo. O meu raciocínio, vereador, é que a prefeitura tem que pôr essa placa lá e não o morador tem que pôr essa placa lá. Porém, eu tenho medo da placa que a prefeitura vai pôr lá. Porque quando nós pedimos para colocar uma placa na Francisco Toledo, ali na frente do Corpo de Bombeiros, indicando que ali é SP-127, você viu a placa que foi colocada lá? Aquela placa é uma placa amarela, quadrada, feita à mão, acho. Então ela não é nem a vermelha de regulamentação, não é, que é redonda, não é nem a amarela, como que é o nome daquela figura? Losango, que é de advertência. Ela é quadrada amarela, não tem norma nenhuma de trânsito e está indicando uma rodovia. Então, eu tenho medo da placa que a prefeitura vai pôr lá, mas quem tem que colocar essa placa é a prefeitura. Está em votação o requerimento número 6 de 2018. Aprovado. Requerimento 07/2018. Requeiro ouvido o plenário se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria pertinente, providencie a manutenção e a limpeza dos bueiros da rua Antônio Neri, devido não suportarem a recepção das águas das chuvas, ocorrendo vazão para os próximos bueiros da referida rua, o qual enseja a levada do asfaltamento da rua e ocasiona outros problemas de acúmulo de água no local e na Rua do Comércio, onde finda a rua Antônio Neri. Data da entrada, 5/2/2018, autoria José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento número 7 de 2018. Esse é um problema crítico da cidade de Tietê. A Rua Antônio Neri e a Rua Bela Vista estão no coração de Tietê, com esses problemas há décadas, e nenhum prefeito quis mexer nisso daí. Todo prefeito que ele prefere dar uma recapeada, jogar um asfalto novo lá, mas ninguém pensou até hoje em fazer uma galeria de água para escoar essa água aí. Consequentemente, é só dar uma chuva mais forte, esses comércios ali mais no final da Rua Antônio Neri e aonde finda ali na Rua do Comércio, vira uma tragédia o negócio, vira uma cachoeira. Né? Mas enquanto a gente pode pedir, doutor, limpeza de bueiro, pode pedir N coisa. Enquanto não fizer uma galeria de água lá para absorver essa água de chuva, sem falar dos bairros que também deve ter esse problema, mas nós temos esse problema crítico aqui na Antônio Neri e na Bela Vista. Me permite uma parte? Pois não. Presidente? Sem comentar que mais do que a água que desce com o negócio, ela leva todo o asfalto, né? Então, vamos dizer assim, entre aspas, a água seria o menor dos problemas, que o asfalto que foi feito recentemente lá já está indo embora por ralo, teoricamente, né? Porque realmente ela não dá conta, ela come todo o asfalto, leva, entope lá. E como você bem diz, é uma coisa que vem há muito tempo e ninguém nunca se preocupou em fazer nessas duas vias principais aí. Penso que não seja uma obra simples, penso que não seja uma obra barata, porém acredito que exista planejamento. É uma obra que você pode pleitear ao governo do estado, um aporte aí, uma verba para isso, Ministério das Cidades, né? A gente vê tanta coisa bem menos importante sendo conseguidos, isso é um negócio importante. Se a prefeitura não tem condição de fazer, correr atrás de quem tem. Não vai conseguir para hoje, consegue para daqui 3 anos. Agora, se ninguém mexer nunca vai acontecer, nunca vai ser resolvido. Nós vamos estar aqui daqui 10 anos falando da mesma enchente na mesma rua e nada muda. Está em votação o requerimento número 7 de 2018.
Requerimento Só um 08/2018. minuto. Doutor Júnior? Aprovado. Requerimento 08/2018. Requeiro ouvido o plenário se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie a poda e a limpeza do terreno da Prefeitura Municipal de Tietê, localizado na rua Lafayette de Campos Madureira, no bairro Cornélio Pires, a fim de baixar o mato alto que ultrapassa o muro das residências vizinhas e evitar a aparição de animais peçonhentos e mosquitos nas proximidades. Data da entrada, 5/2/2018, autoria Júnior Regonha. Está em discussão requerimento número 8/2018. Está em votação requerimento número 8/2018. Aprovado. Requerimento 09/2018. Requeiro ouvido o plenário se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie a poda e a manutenção das dependências da escola Professor Romeu Rui, localizada na rua Antônio Ferreira Cardia, número 31, no bairro Altos do Tietê, que estão com mato alto, conforme as fotos anexas. Data da entrada, 5/2/2018, autoria Júnior Regonha. Está em discussão requerimento número 9/2018. Está em votação o requerimento número 9 de 2018. Aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente, está inscrito para fazer uso da tribuna o vereador João Carlos Pires Uliana. Com a palavra, João, por 10 minutos. Boa noite, pessoal. Boa noite, vereadores aqui presentes, membros da mesa, funcionários da Câmara, nobres colegas vereadores. Hoje a sessão ela é mais curta e eu não podia deixar de trazer um assunto lamentável que ocorreu nesse final de semana em nosso município, que vem tanto sendo tratado para a gente aqui e discutido nessa Câmara, que eu não podia deixar de passar em branco. Ontem, infelizmente, mais uma vida se perdeu por causa da responsabilidade dos responsáveis pela duplicação do trecho da rodovia das Colinas. É lamentável porque isso foi falado, foi dito, até quando seria o próximo vítima dessa irresponsabilidade de todas as autoridades. É uma pena que a gente tenha que falar e tenha que vir aqui e falar que uma mãe de família, de 2 filhos, esposa de um companheiro nosso de prefeitura, tenha a vida sido tirada de maneira tão... não sei nem dizer a palavra degradante, sei lá o que é isso, por causa de responsabilidade das pessoas. E aqui eu culpo todo mundo, eu culpo a rodovia das Colinas, que eles não fizeram a sinalização adequada do local. Culpo o Ministério Público, que a gente vem cobrando uma atitude, para que se tome alguma atitude, para que se cobre a rodovia das Colinas para fazer alguma coisa lá por esse povo. E ninguém faz nada, o Ministério Público não se manifesta, né, a fim de obrigar alguma coisa, alguém que tem poder para fazer isso. A prefeitura, que nós tivemos reunião outro dia, tivemos reunião falando que até maio vai estar pronta a duplicação, a parte de baixo lá da rodovia, da rua Zenóbio Sacon, que vai asfaltar. Nós reunimos, o nosso nobre colega doutor Pedro estava lá, e eu duvido que vai sair isso aí. O compromisso primeiro dele, ele já pisou na bola. Qual que foi o compromisso subido lá, quem teve lá, Júnior Regonha? Não era na primeira sessão do ano, está com o projeto de financiamento aqui? Cadê esse projeto?
Então todo mundo trata com descaso tremendo. Todas as pessoas têm o sangue o sangue dessa pessoa nas mãos. A rodovia das Colinas, eu passei sábado lá, eu tive numa festa na casa da Regina Márcia, que está sentada aqui. Quando eu voltei lá, eu que passo todo dia lá, que tenho propriedade do lado de lá, não sabia onde entrar. A pista estava assim, ó, cone para cá, cone para lá. Será que eu entro à esquerda, vou dar de frente com o carro? Ou eu entro para a direita, vou parar onde? Não tinha uma placa, não tinha nada, uma responsabilidade, um descaso total. Né? Sabendo que lá no fundo, no término dessa rua, eu não tenho informação ainda comprovada, porque você tem que pedir as coisas por ofício, você liga para a polícia rodoviária, tem que mandar um ofício para explicar como a moça morreu. Que não dão explicação. A rodovia das Colinas tira daqui, fala que foi na Avenida Guilmar Fleury, e outro fala lá, ninguém quer dar satisfação. Todo mundo tem medo, porque todos são responsáveis. São responsáveis para a perca de mais essa vida. Até quando a gente vai ter que aceitar a responsabilidade dessas pessoas? Não é possível, né? Tá lá uma placa, eu fiz um vídeo ontem, mas por fim acabou cortando, eu vou ter que refazer, né? Foram lá, eles põem lá, olha, retorno para Capivari no quilômetro 150. Onde que é o quilômetro 150? No Nossa Senhora de Fátima. Só que ele esquece que na frente do posto tem um retorno. Queira ou não, seja oficial ou não, tem um retorno. Para entrar no posto tem que fazer aquele retorno. O que a rodovia das Colinas acha que as pessoas vão fazer? Vão virar ali para voltar. Como foi filmado, as pessoas virando antes dali, virando no meio da rua, da pista. Aí você vai falar, mas isso é um problema de quem vira, responsabilidade. E quem não tem nada com a história? E quem vem vindo direito bate numa pessoa dessa? Nós cansamos de ver caminhão virar lá no trevo, na entrada do Povo Feliz, lá no nariz das barbas da rodovia das Colinas, ela não fez nada. Pode uma coisa dessa? Pelo contrário, a rodovia das Colinas foi lá e cascalhou. Para os caminhões poder virar, bitrem, tritrem, sei lá, o diabo 4 lá virar lá. E não tinha um policial, não tinha uma autoridade da rodovia, não tinha uma autoridade do Ministério Público para a gente ver. Esse povo faz de conta que não existe nada. Fecha os olhos e está tudo bem. Enquanto isso, nós perdemos vidas lá por causa da responsabilidade das pessoas. Quem vai ser responsabilizado por isso agora? Os filhos dessa mãe que morreu? O marido? Então, está na hora de a gente parar e começar a agir com responsabilidade. Que essas pessoas venham. Eu pedi a respeito dessa rotatória aí no posto de gasolina. Em outubro, um ofício, a rodovia das Colinas não me respondeu. Olha o desrespeito. Para que serve o vereador? Nem para uma rodovia responder um ofício que a gente mandou pedindo uma informação. Aí eles colocam lá, retorno no quilômetro 150. Só que, como eu estava falando, tem essa no posto, e a 2 quilômetros tem outro retorno lá, que por sinal levou a vida de um caminhoneiro que foi buscar frango na minha granja. Um lugar extremamente perigoso, está lá. Na curva do Americano lá, retorno a 500 metros. Isso é ou não é oficial? Está lá ou não está? A pessoa pode vir lá? Pode, está escrito retorno. Num lugar perigoso, você acha que a pessoa vai lá na frente porque a rodovia das Colinas está pedindo? Então é fácil, ela tira dela da reta e o povo que morra se exploda. Então não poderia deixar aqui de expor minha indignação contra todas essas pessoas, contra o Ministério Público, contra a Polícia Rodoviária, que quando interessa para pegar nego que tomou uma cerveja dentro da cidade, eles estão lá com o bafômetro em cima da ponte ali, para pegar. Mas para olhar um caso grave desse, abrir uma obra sem placa, sem nada, quem que está aí para ver? Quem que vai pagar isso aí? E eu aconselho, se tiver algum advogado, eu devia procurar essa família e entrar com uma representação contra o Estado e contra a rodovia das Colinas. Eu não sou advogado, mas se eu fosse, eu faria de graça isso. Porque é um absurdo, enquanto a gente aceitar essas coisas calado, o nosso país, infelizmente, desculpe a palavra aqui, mas vai ficar nessa bosta que está e nunca vai sair disso aqui. É uma pena que a gente tenha que tomar o púlpito da Câmara para falar isso. Até para receber uma resposta de um órgão que presta serviço público, a gente não consegue receber.
Então é desanimador e triste ao mesmo tempo. Esse é meu desabafo que eu gostaria de fazer. Espero que o Ministério Público, que está sentado lá no ar-condicionado do seu fórum, vá de atrás de pesquisar, de fazer alguma coisa. Nós já cansamos de mandar requerimento, pedir ofício. O Ministério Público precisa ser acionado. Precisa. O que a gente faz quando está pedindo lá? Ele investiga, não investiga nada. Eu já fiz 3, 4 representações com o Ministério Público nesse ano aqui como vereador. O Ministério Público fala, ouça-se outra parte. Viu? Isso é Ministério Público? Que manda ouvir outra parte. O Ministério Público tem que apurar se aquela denúncia que a gente está fazendo é verdadeira ou não. E não se calar. É um absurdo. Felizmente, desculpe o tom meu de desabafo, mas a gente que convive com isso, que passa, é revoltante. Para a gente saber que perdeu um amigo numa situação, uma amiga nessa situação, principalmente para a família. Muito obrigado, senhor presidente. Compartilho de vossas palavras, vereador. Esgotado o tempo do expediente, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Doutor João Carlos. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronchi. Presente. João Batista Martellini Filho. João Carlos Pires Uliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre. Presente. Júlio César Coan. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Wilson Yudeu Santos Souza, presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Parecer processo TC 1900/026/13. Parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013, TC 1900/026/13, data da entrada 15/12/2017, autoria Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Antes de iniciarmos a discussão do parecer, vou conceder a palavra ao ex-prefeito municipal, Manuel Davi Corne de Carvalho, a fim de que se apresente sua defesa com relação aos apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas contas anuais da Prefeitura do exercício de 2013. O ex-prefeito não se encontra presente. Dando continuidade à sessão, agora passaremos à discussão do parecer. Está em discussão o parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. Tribunal de Contas 1900/026/13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Dal Fábio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colegas de casa, funcionários, servidores, senhoras, senhores aqui presentes, senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão da fanpage e o site da Câmara. Meu boa noite a todos. Eu vou fazer um pequeno histórico para fazer a minha justificação de voto. Como sempre fiz quando estive e agora que novamente estou nesta casa, procuro justificar o meu voto, porque sempre eu tenho
numa convicção pessoal, numa convicção baseada no que aprendi ao longo dos anos, nas escolas, na faculdade, na grande escola da vida, enfim. Votamos hoje as contas do senhor ex-prefeito municipal, Manuel Davi, de 2013. Recordo a todos os presentes e a todos que nos assistem que estas contas foram objeto de votação no ano de 2015. É isso? E, naquela ocasião, a Câmara Municipal, com a sua composição, optou em reprovar as contas, votando contrariamente ao parecer do Tribunal de Contas do Estado, sob o entendimento de que haviam sob a justificativa que haviam dois pareceres, dois processos em apartado, um referente a Brasil Cidades e outro referente a Corpos, e que ambos contratos foram realizados com dispensa de licitação. Pois bem, a Câmara acabou votando de forma contrária, isso gerou um problema jurídico ao ex-prefeito, que ingressou em juízo, e nós tivemos uma decisão judicial que anulou aquela votação em função de defeitos adjetivos na condução dos trabalhos daquela composição da Câmara. Pois bem, posterior a isso, nós tivemos a notícia da distribuição de uma ação civil pública, especificamente em relação ao assunto Brasil Cidades, em que o Ministério Público entendeu que não haveria motivos para a dispensa da licitação, promoveu a ação e o ex-prefeito Manuel Davi acabou sendo condenado em primeira instância. Hoje esse processo encontra-se em grau de recurso ou se encontra subindo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Me recordo bem que em acredito que 2005 ou 2006, vereador desta casa, na ocasião vice-presidente, nós tivemos uma votação do ex-prefeito José Carlos Melaré, referente às contas de 2004. E haviam 14 apartados, e que eu me recordo, nenhum que envolvesse dispensa de licitação. Pois bem, naquela ocasião, eu entendi que deveria votar de forma favorável, como votei, em função dos apartados nos tratarem de um caso de dispensa de licitação. E o tempo me demonstrou que eu estava correto, porque depois da votação análise e votação desse apartado, as contas foram aprovadas. Hoje, eu não tenho condições de votar pela aprovação da conta do ex-prefeito Manuel Davi. Por quê? Porque eu entendo, como advogado que sou, que a dispensa da licitação, no caso da Brasil Cidades, se deu de forma irregular e ilegal. Posso até, depois da minha fala, ouvir a fala dos colegas que aqui estão presentes, defender a tese de que ainda não há o trânsito em julgado dessa decisão, o qual eu concordo, tem que se esgotar todo o trâmite legal para se ter uma decisão definitiva. Mas um fato, durante a tramitação do processo, e que eu acabei tomando conhecimento agora, na promulgação da sentença, me chamou a atenção e reforça
né, a minha convicção que eu não devo votar favoravelmente. O ex-prefeito Manuel Davi, ao se candidatar ao pleito de 2016, como todos nós aqui presentes, tivemos a obrigação de oferecer ao Tribunal Regional Eleitoral uma declaração de bens. Todos aqui nós assim o fizemos. E, compulsando essa declaração, que é pública, qualquer um pode acessar, está aqui nas minhas mãos, se alguém quiser consultar posteriormente, pode-se verificar que o ex-prefeito tinha veículos, contas bancárias, joias, glebas de terra, bens imóveis, enfim, tudo que declaradamente perfazia um valor de R$ 1.619.961,17. Ou seja, R$ 1.619.961,17. Por que eu não fico à vontade para aprovar as contas do ex-prefeito? Porque esses bens foram alienados. Na decisão de primeiro grau da Justiça da comarca de Tietê, concomitantemente com outras sanções, veio a sanção de bloqueio de bens. Até que é normal em casos como esse. O que me chamou a atenção, e que eu ressalto, para justificar o meu voto contrário, é que, ao peticionar em cumprimento de sentença, o Ministério Público não encontrou nenhum desses bens. Hoje, o ex-prefeito não tem nenhuma conta bancária, não tem nenhum veículo em nome dele, não tem nenhum bem imóvel no nome dele, ou seja, né, de um ano para o outro, do ano de 2016 para o ano de 2017, todos os bens deles não pertencem mais a ele. Votaria até, vejo aqui o ex-prefeito presente, receba meu boa noite, votaria até, senhor ex-prefeito, a seu favor, poderia até superar essa questão da falta da licitação, se Vossa Excelência não tivesse alienado seus bens. Porque, jovem como é, e o futuro político, né, que tem pela frente, Vossa Excelência não deveria ter se desfeito dos seus bens. Porque o homem público tem que ser transparente, tem que ser ético. E o que mandaria a ética nessa ocasião? Provar a inocência com os bens em seus nomes. Se houvesse uma condenação, paciência, todos nós, homens públicos, estamos sujeitos a isso, né? Havendo a condenação, simples, assume-se, paga, cumpre-se uma decisão judicial. E da forma que foi feito, né, se desfazendo dos bens, a justiça, em princípio, está sendo frustrada de cumprir a sua tutela jurisdicional. Então é evidente que esse fato, essa mudança em apenas um ano, alterando essa situação econômica, que me parece até um certo ponto estranha, né? Eu não fico à vontade, senhor presidente, nobres colegas, em votar de forma favorável. Imagino até que os colegas que me sucedam aqui tenham seus motivos para aprovar as contas, o qual eu respeito. Mas a questão, ela é íntima, é uma questão de formação pessoal e que realmente não me permite a votação, o voto de forma favorável. E alerto ainda, senhor ex-prefeito, nas contas de 2015 e 2016, eu votei favoravelmente. Independentemente de estarmos em lado político opostos, independentemente nas últimas eleições, termos trilhado, né, composições eleitorais diferentes.
Me senti à vontade para votar favoravelmente nas contas de 2015 e 2014 e 15, é isso, 14 e 15. Não me sinto à vontade nas 2013. Por quê? Foi o ano que foi realizado o contrato com a Brasil Cidades, com a dispensa de licitação, e em virtude da decisão de primeira instância, condenando a devolução e o desfacimento dos bens declarados em 2016, a Justiça Eleitoral, meu voto é pela desaprovação das contas, contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador João Carlos Uliana. Eu não vou... A gente pretende não se degladiar aqui, mas eu vou antecipar meu voto já. Meu voto é favorável à aprovação das contas. O prefeito disse que, como eu já falei em outra ocasião, a respeito da votação se não me engano, foi dessa ou de outra, a partir do momento que o tribunal julgar que as contas foram rejeitadas, é outra história. As contas foram aprovadas com ressalvas? Sim, com ressalvas. O que nós estamos julgando aqui? Nós não estamos julgando o prefeito Manuel Davi ou qualquer outro que fosse. Nós estamos julgando as contas dele. As contas dele foram, sim, aprovadas pelo tribunal. Eu vou ler um parecer aqui. Diga-se de passagem, o período que você se referiu foi 2008, você era presidente da Câmara, né? E eu vou ler aí um parecer do nosso nobre colega, que não está presente aqui hoje, Dr. João Martellini, que também, assim como Vossa Excelência, é advogado, e se pronunciou tão bem. No parecer dele, diante do voto na ocasião do senhor José Carlos Milaré, diz o seguinte: eu queria só deixar registrado que, com a manifestação do Estado de São Paulo, aprovou as contas do prefeito municipal de Tietê do exercício de 2004, com exceção feitas aos atos pendentes de apreciação por a parte daquela corte, que originaram 14 autos de apartado, o que vale dizer que o tribunal aprovou somente as contas que não tinham suspeitas de irregularidades por aquela corte através dos 14 autos mencionados. Então, por tais motivos, meu voto vai pela aprovação do Tribunal de Contas, com exceções aos apartados separados. Na ocasião, eram 14, agora eram 3. Como disse, volto a repetir, eu não vou ler mais, mas nós tivemos mais colegas que foram com a mesma linha de conduta que eu acho que é a que eu estou seguindo e eu acho que é mais correta. Se o Tribunal de Contas tivesse vetado as contas por mim seriam vetadas. Como o tribunal aprovou essas contas, é o que eu estou fazendo. Eu não tenho conhecimento técnico, não tenho específico. Isso passa para o crivo de técnicos, né? Se ele tiver alguma coisa, como bem disse o nosso nobre colega Dal, né, qual respeito também a sua opinião, e tem todo o meu respeito, né, ele vai ter que responder perante a justiça o que ocorre ali. Nós não estamos tratando disso, nós estamos tratando de contas públicas. Se ele investiu o dinheiro que pedia para a saúde, se ele investiu o dinheiro que pedia na educação, se os valores corrigidos pelo tribunal foram de acordo. Então, meu voto é sim, deixo aqui a minha posição, não diferente do que foi lá atrás, né, inclusive por membros da mesa aqui, né, e quanto à questão dele com a justiça, é o ex-prefeito que vai ter que se ver que a justiça vai ter que se defender, ele tem mais instância, como todos que estamos aqui,
temos direito de ter algum tipo de ação e recorrer também. Se perder, vai cumprir, vai pagar. Se não perder, está dentro. Então, essa está colocado aqui, bem posicionado, minha situação, fica aqui meu voto. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Boa noite a todos presentes, nobres colegas, os membros da mesa, o ex-prefeito se faz presente, boa noite. Senhor presidente, eu procuro analisar as contas, essas questões das contas, sempre sobre o aspecto jurídico. Poderia até analisar sobre outros aspectos, mas eu procuro me ater sobre as questões. Eu ouvi muito, prestei muita atenção no que cada um colocou aqui. Estudei o processo, estudei todos os apartados que tinha, eu levei para minha casa e tive a oportunidade de analisar. Nós temos aqui, com relação às contas de 2013, nós temos a análise das contas em si. Ela foi analisada. Nessa análise das contas, ela foi aprovada. O Ministério Público de Contas analisou essas contas e entendeu que elas deveriam ser aprovadas com recomendações ao município sobre determinados pontos que foram levantados na fiscalização. No julgamento dessas contas, o Tribunal de Contas, acolhendo esse parecer, também aprova as contas de 2013, com as recomendações, e remete, acolhendo o que o Ministério Público colocou, na verdade, 3 questões para análise em apartado. O que é análise em apartado? Foram 3 questões. E as 3 provenientes de representação da Câmara Municipal. A primeira foi a contratação emergencial da Corpus. A Câmara representou porque teve 2 fundamentos. Entendeu que ela foi realizada com violação a algumas formalidades e porque ela teria, em tese, seria ela desnecessária porque teria servidores para cumprir. O tribunal veio, fez a análise, também aprovou esse apartado, entendeu que não se justificava os apontamentos feitos. O outro apartado que foi feito foi da Dinatur, aonde foi pedido para que o tribunal fizesse uma fiscalização na licitação que foi feita, porque a Câmara entendeu por algumas ilegalidades. O tribunal veio, fez as análises e concluiu também pela legalidade. E o terceiro apartado, que foi o do Brasil Cidades. O que seriam esses apartados? Esses apartados seriam análises específicas sobre determinado ato de gestão. O Tribunal de Contas, quando ele vai analisar as contas, determinados atos ele opta por fazer um apartado para uma análise mais precisa, criteriosa e específica de um ato de gestão. No caso, foram analisados especificamente 3. A Dinatur, a Corpus e, no caso aqui, o Brasil Cidades. Quando vem esses julgamentos para cá, para a gente analisar, nós vamos analisar esses pareceres. O parecer da Brasil Cidades, ele ainda não foi emitido. O Tribunal de Contas, na verdade, ele não apreciou, ele apreciou, mas foi anulada a decisão do Tribunal de Contas e ainda pende de análise pelo Tribunal de Contas de uma manifestação no que diz respeito a essa questão da Brasil Cidades. É verdade que nós temos... Não, parte. Claro. Só para relembrar, há um parecer da Procuradoria em relação a esse apartado? Tem voto? Tem manifestação? Tem cota? Não sei. Com relação à manifestação do Ministério Público, no apartado, não sei. Ah. É contrário? É.
o Ministério Público, nas contas, nas manifestações da conta anual, foi favorável. Nos apartados, 2 favorável e nesse provavelmente contrário. Porque realmente eles se posicionam contrário a essa contratação por dispensa. Mas o tribunal não se manifestou. Nós não temos ainda aqui um parecer do tribunal para votar em relação a ele. Agora, eu entendo, e aí é um entendimento meu, com base no que eu pude estudar, que nós estamos aqui para analisar as manifestações e os pareceres e as aprovações ou não dos pareceres do Tribunal de Contas. Se nós temos uma matéria em que nem o Tribunal de Contas analisou, eu vejo que seria a destempo eu concluir que esse apartado, que inclusive é de tratamento específico, eu deva julgar já ele. Até porque esse apartado vai voltar, está voltando para o tribunal e pode o tribunal aprovar. Então aí é uma questão pessoal, não me sinto confortável, sem uma manifestação, inclusive do Tribunal de Contas, posicionar em relação, julgar em relação a esse tema. Tem verdade, tem a questão judicial. O prefeito está condenado, em primeira instância, que está em uma sentença que está sendo enfrentada em um recurso de apelação. A sentença em primeira instância, uma vez interposto o recurso de apelação, ela tem os seus efeitos suspensos. Ora, os efeitos dessa sentença não teriam, ao meu entendimento, força para ter alguma interferência no julgamento dessas contas. E eu queria chamar a atenção, inclusive, para um fato que é o seguinte: a sentença da ação de improbidade está sendo executada provisoriamente. E na manifestação do Ministério Público nessa sentença, nessa execução provisória, ele faz a seguinte colocação: a execução provisória tem propósito de trazer efetividade à decisão judicial. As demais sanções impostas na sentença somente deverão ser efetivadas depois do trânsito em julgado. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 20 da Lei de Improbidade, ou seja, o Ministério Público que ajuizou a ação e que está acompanhando a execução provisória dessa sentença, também entende que as demais sanções impostas na sentença devem ficar suspensas, salvo aquelas que são de caráter cautelar e que estão sendo acauteladas. Então, diante disso e diante da possibilidade da gente não ter uma definição tanto do Tribunal de Contas como do Poder Judiciário em relação a essa questão do Brasil Cidades, eu não me sinto confortável em fazer um julgamento de reprovação em relação a esse ato de gestão que está sendo analisado especificamente. Os demais atos foram aprovados, inclusive com o parecer favorável do Ministério Público de Contas, que é rigoroso. Então, assim como colocou o vereador Dalfabre, diante desses posicionamentos ainda não adotados, e ainda um posicionamento definitivo dos órgãos técnicos, que é o Tribunal de Contas, e judicial, que ainda pende de apreciação pelo judiciário de uma segunda instância, aonde pode essa sentença ser modificada, o Tribunal de Contas pode aprovar as contas. Eu não me sinto confortável, nesse momento, de fazer uma colocação de um juízo reprovatório, porque o julgamento tem razão, o vereador Dal tem razão. O julgamento, você vai analisar e vai dar um juízo reprovatório nas contas, porque quem julga é a Câmara, não é o Tribunal de Contas, e nem, no caso aí do específico. Então, a minha posição, senhor presidente, em cima desses estudos levantados e dessa questão do que caberia à Câmara Municipal julgar e analisar, do que caberia a nós pautarmos em relação a isso, eu vou ficar com o parecer do Tribunal de Contas naquilo que ele se manifestou, e que é as contas anuais e que são os 2 apartados. O Tribunal de Contas, que a próxima vez seja mais eficiente,
seja mais rápido e não provoque uma nulidade, e julgue o apartado a tempo, que nós possamos ter o documento técnico dele aqui para analisar, que nós possamos julgar o documento técnico aqui que ele deveria ter feito e não trouxe. Agora, eu não vejo inconfortável em antecipar a essas questões. Então, eu vou votar a favor das contas no que diz respeito às contas anuais do 2013. Senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador, doutor Beto Moraes. Senhor presidente, membros da mesa, pessoas presentes, que nos acompanham pela internet, boa noite. Eu sou relator da Comissão de Finanças e Orçamento, já dei meu parecer favorável às contas de 2013 que nós estamos votando agora, então serei breve. Se eu dei parecer favorável, obviamente eu vou votar favoravelmente às contas. Eu só queria fazer uma correção no que o vereador Júnior colocou perfeitamente, mas lembrar que o parecer do Tribunal de Contas, ele só pode ser derrubado por 2/3 da votação dos vereadores. Então, o parecer, ele é eminentemente dominante, e se a votação for aqui hoje, por exemplo, 4-3, 5-3, contra as contas não caem. O parecer, ele tem força. Então, vamos deixar claro que não é que é uma votação simples, é uma votação que precisa derrubar um parecer técnico do Tribunal de Contas, que é o órgão que nós temos, colocado pelo Estado, para analisar as contas do nosso município. O que não me deixa feliz, porque eu acho que Tietê poderia se organizar e fiscalizar suas próprias contas. Ter um tribunal de contas anexo nosso, não depender do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, ele tem o Estado inteiro para analisar. Você acha que ele vai ver cada centavo que é gasto nosso? Quem vê de Tietê? A Câmara tem capacidade técnica fiscalizatória, 9 vereadores, acho que nenhum formado em contabilidade aqui, uma equipe muito boa que nos dá apoio, mas a gente consegue fiscalizar alguma coisa realmente? A gente não consegue, essa é a verdade. Então, fica aqui primeiro, eu como advogado, mesmo que fosse contador, duvido que eu teria capacidade sozinho de analisar 120 milhões, que foi a nossa receita de 2017, de 2013, eu não sei quanto foi, mas deve ter sido por aí muito mais de 100 milhões, não teria. Alguém teria aqui, alguém quer falar que teria capacidade de analisar se o dinheiro foi bem gasto ou não? Dependemos do Tribunal de Contas, que deu um parecer favorável. Com um apontamento que hoje é uma condenação contra o ex-prefeito, é verdade. Mas ainda assim é uma condenação que não estou julgado. Não cabe a mim condenar alguém que pode reverter isso em segunda instância. Só por isso, meu parecer como presidente da Comissão de Finanças foi favorável às contas, e deixo registrado também que a voto também, obviamente, vai ser. Assim como, se já falei nas outras contas, se 2016 houver reprovação, ou o Vlamir, 2017 houver reprovação, também votarei junto com o tribunal, mas por quê? Nós não temos outra base contábil, fiscalizatória, a não ser o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Por conta disso, já adianto meu voto é favorável, agradeço a palavra. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, doutor Pedro Campos. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, todos que nos acompanham. A minha manifestação não é diferente da manifestação que fiz em 2015, e o meu voto não será diferente daquele de 2015. Pois, como o Dr. Down já muito bem explicou, a minha convicção já estava naquela data fundamentada, exatamente a falta da dispensa, da contratação por dispensa, e essa convicção apenas ficou mais forte após a condenação em primeira instância. Veja, se naquela época nós não tínhamos a condenação ainda, tínhamos apenas o erro apontado pelo Tribunal de Contas, que o próprio tribunal não havia julgado,
Mas o momento da votação era aquele. Nós não podíamos aguardar o tribunal, a justiça, para votar. Nós, como vereadores, temos a obrigação de nos manifestar agora, nesse momento, e não aguardando decisões futuras. E é por isso que a minha convicção continua a mesma. Então, eu vou votar contra o parecer do Tribunal de Contas, como fiz naquela oportunidade. Era isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Wilson Souza. Ronaldinho. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, os que nos assistem em casa, o ex-prefeito Manuel Davi, que também está presente aqui. Eu também só queria deixar claro, já antecipando aqui o meu voto, que inclusive eu tive a oportunidade de participar, de assistir àquela sessão de 2015, onde foram votadas as contas, né, e hoje seria, naquela ocasião até, eu tive a oportunidade de subir, acompanhar, assistir ao vivo, pelo fato que na época era secretário municipal, então tinha a reserva aqui das cadeiras, né, para as autoridades. Mas muitas das pessoas, inclusive algumas que estão aqui hoje, não tiveram essa mesma oportunidade, né? Foram barrados lá embaixo, onde existia, que inclusive hoje é irmão do prefeito atual, meio que ele controlando a subida e a entrada das pessoas aqui no plenário para acompanhar. Então, participou aqui, teve a oportunidade de assistir, aqueles que eram próximo do grupo político. Então, eu achei até, falei assim, na minha opinião, falo por mim, foi uma votação política, onde tinham-se as suas intenções, e na ocasião as contas foram reprovadas, não foram aceitas, né, não foram aprovadas, com vários discursos, inclusive a vereadora que estava sentada nessa mesa também teve uma votação anterior, onde dizia, né, na outra votação, que não era técnica, não poderia votar contra um parecer técnico, porque ela não seria técnica, e eu também tenho que votar acompanhando aí o parecer do Tribunal de Contas. Então, quero deixar aqui adiantado já o meu voto, que vai ser favorável aí ao parecer do Tribunal. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Nenhum vereador mais? Eu gostaria de registrar aqui nesse momento que eu me sinto bastante confortável com a votação de hoje. O Tribunal de Contas, ele está aí para analisar as contas. Ele analisou e aprovou, deixando 2 casos de lado: Brasil Cidades e Corpus. Para a gente estar aqui, para a gente votar, o processo sem esses 2 casos. Esses 2 casos vão ser julgados. Se o ex-prefeito for condenado, uma pena, pagará por isso. Se o prefeito for absolvido, cumpriu com o dever dele. Mas, no momento de hoje, não cabe a esse presidente, não cabe a esse vereador, julgar um objeto que está na mão da justiça. O ex-prefeito, ele tem que estar ciente que o Tribunal de Contas, ele é a peneira de um político hoje, né? Se o Tribunal de Contas aprova, aos vereadores cabe questionar e votar contra, caso não concorde, ou cabe acompanhar o Tribunal de Contas, que é muito mais técnico do que nós aqui. Eu já declaro o meu voto favorável justamente por acompanhar o Tribunal de Contas no objeto que está em discussão. Os 2 casos estão apartados, não estão em nossas mãos, estão nas mãos da Justiça. Cabe à Justiça decidir, condenar ou absolver.
absolver. Uma outra questão que eu gostaria de citar aqui, doutor Beto, a cidade de São Paulo tem um Tribunal de Contas Municipal. E está tendo um grande movimento para se extinguir esse Tribunal de Contas Municipal. Porque não funciona em sua essência. Seria lindo se funcionasse, mas não funciona. Uma parte, por favor. Pois não. Tribunal de Contas Municipal é órgão institucional, vai estar vinculado ao governo, vai ter política, vai ter politicagem. Extingua-se, concordo. Crie-se uma associação que fiscalize cidades sem gastar, formada pela sociedade. É essa a ideia. A gente defendeu os nossos. Tribunal que se exploda. Muito obrigado. Muito bem. Cabe a cada cidadão, a cada pessoa que tem uma propriedade maior no assunto, que tem um conhecimento maior, nos ajudar, nos fornecer elementos para fiscalizar o município. Às vezes é bastante estranho, a gente ouve muita coisa para a rua, só que ninguém chega para a gente com uma informação com propriedade, né? E sempre fica no disque-disque, porque nunca se tem comprovadamente nada. Então, cabe... Permite uma parte? Pois não. Isso é o pior de tudo, né? Quanta coisa a gente sabe que acontece, às vezes, em determinadas situações, e a hora que você pede para a pessoa, você confirma o que está falando, não confirma nada. Então, esse é o mal do brasileiro, né? Realmente... ele cobra muito e se doa pouco. Infelizmente, a gente vê isso em todo e qualquer tipo de dependência, que quando você precisa de alguém para ajudar em determinadas coisas, as pessoas se abstêm, né? Por motivo de não querer se expor e coisa. Mas acho que é mais do que na hora das pessoas começarem a assumir seu papel, aí, como bem Beto falou, de um órgão fiscalizador municipal. A gente já viu isso em outras cidades, há reportagens disso, né? Eu acompanho um pouco as contas da prefeitura, dentro do que eu posso, mas é muito complexo. Só em relação a compras diretas, são mais de 2.400 itens só o ano passado. Então, você teria que analisar tudo isso. É muito difícil para nós, como vereadores, a gente está tendo que fazer isso pessoalmente, sem ter um apoio por detrás. A gente tem um apoio até razoável aqui do pessoal aqui, que são ótimos funcionários, excelentes trabalhadores, mas não dão conta da demanda. Então, de repente, quem sabe está na hora do povo se mobilizar e criar alguma coisa nesse sentido, da gente poder fiscalizar mais efetivamente o poder público. Obrigado pela parte, senhor presidente. Portanto, eu gostaria de deixar registrado aqui nesse momento que, caso fosse necessário o meu voto, eu votaria pela aprovação das contas, acompanhando mais uma vez o Tribunal de Contas. Como se o contrário acontecesse, eu também negaria as contas, votava contrário. Considerando que o ex-prefeito Manuel Davi seria ouvido antes da abertura da discussão em plenário, considerando que o ex-prefeito chegou a este recinto após o início da discussão plenária, considerando que o regimento interno não estabelece o momento para utilização da palavra pelo responsável das contas e, considerando que a Constituição Federal garante como direito fundamental o contraditório e ampla defesa, consulta o plenário para se manifestar sobre a concessão da palavra ao ex-prefeito Manuel Davi, para que apresente a sua defesa oral pelo período de, no máximo, 1 hora sobre as contas em exame. Gostaria de fazer uma votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Questão de ordem, inclusive. O princípio do contraditório existe, mas o senhor está invertendo ele, né? Já houve manifestação de todo mundo, né? Não vejo possibilidade de se inverter isso. Obviamente que ele teria que usar a palavra antes de qualquer manifestação dos vereadores.
né? E eu chamo a atenção até da assessoria jurídica da Câmara, que deve estar acompanhando, e vejo como impossível essa possibilidade, não é nem questão de discutir do plenário, né? Fica a minha colocação aqui, né? Se depois ele quiser fazer uso da palavra com a gente, estamos à disposição. Entendeu? Só que o direito, no caso administrativo, ele também tem um trâmite, ele tem um procedimento, e nós não podemos inverter ele, né? Há um ditado no processo civil, que pode ser aplicado no direito administrativo, que a justiça não pode socorrer quem dorme. O vereador Júnior Regonha, processualista que o vereador Beto também, podem chamar a minha atenção se eu estiver equivocado, né? Eu acho que a gente já fez a explanação aqui de uma forma democrática, todo mundo conseguiu expressar a sua opinião, né? Acho que nós estamos orgulhosos, né, do nível que nós mantemos aqui. Nós não podemos se equivocar e inverter essa questão. Eu, inclusive, gostaria de ouvir os meus colegas advogados. Peço para que haja, então, antes da votação, que haja discussão, então. Por favor. Ainda dentro de uma questão de ordem, eu acho o seguinte, as manifestações, os votos já foram colocados. Então, uma defesa, após você manifestar o seu voto, não tem cabimento. Então, aí uma questão de ordem, eu acho que não há cabimento uma manifestação. Eu não me sinto confortável, após a manifestação do meu voto, de escutar uma defesa. A defesa vem antes. Continua em discussão. Senhor presidente, ou então ele fala e a gente fala tudo de novo. O que seria outro, mas enfim, já que está, a gente fala de novo depois, todo mundo. Que possa que traga elementos aí que mude alguma coisa para alguém. Obrigado. Presidente, eu gostaria de suspender a sessão. Está no regimento. Suspende a sessão. Eu sugiro a Vossa Excelência que consulte o jurídico. Na verdade, né? Porque há impossibilidade da inversão, doutor, que Vossa Excelência está querendo colocar em discussão. Doutor, não há possibilidade. Eu acato o pedido de suspensão da sessão por 15 minutos, okay. Porém, isso que eu havia proposto foi com embasamento jurídico, não é coisa da minha cabeça. Não, mas eu não estou. Entendeu? Mas eu acho prudente a gente suspender por 15 minutos. Eu não estou atribuindo, até porque o plenário é soberano, mas ele é soberano até que ele não fira um princípio legal. E aqui nós vamos estar invertendo. Senhor vereador, eu acho prudente suspender por 15 minutos. Agradeço. Muito bem, com essa suspensão que tivemos, podemos nos conversar e nos entender que, pelos bons trabalhos da Câmara, é mais prudente que essa votação seja iniciada agora. Encerrada a discussão, passaremos agora para a votação do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal, referente ao exercício de 2013, Tribunal de Contas 1900/26/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O artigo 253, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, estabelece que a votação deverá ser obrigatoriamente nominal ou eletrônica. Portanto, nós faremos a votação tanto nominal como eletrônica. Vou solicitar ao senhor secretário que faça a chamada de cada vereador presente, o qual deverá dizer sim no microfone e apertar o botão sim no dispositivo eletrônico, caso seja a favor do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal, referente ao exercício de 2013, ou dizer não no microfone e apertar o botão não no dispositivo eletrônico, caso seja contrário ao parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. Ou ainda deverá dizer abstenho-me e apertar o botão abster-se no dispositivo eletrônico, caso queira abster-se da votação do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. Senhor secretário.
Vereador João Batista Martellini Filho. Está ausente. Ausente. Vereador João Carlos Pires Uliana. Sim. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Sim. Vereador José Geraldo Fabre. Não. Vereador Júlio César Coan. Não. Vereador Pedro Souza Campos Neto. Não. Vereador Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Sim. Vereador Wilson Ildeus Santos Souza. Sim. Com o placar de 4 votos favoráveis e 3 contrários, e tendo em vista a necessidade de maioria qualificada para a rejeição do parecer do tribunal, ou seja, 6 votos, fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013, Tribunal de Contas 1900/026/13. Projeto de Resolução 01/2018. Institui a Comissão Parlamentar da Segurança Pública no âmbito da Câmara Municipal do Tietê e dá outras providências. Data da entrada, 15/1/2018. Autoria, Júnior Regonha, Adriana Aronque, João Carlos Uliana, Roberto Moraes e Ronaldinho. Está em discussão o projeto de resolução número 1 de 2018. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Senhor presidente, eu apresento esse projeto de resolução com o objetivo de discutir a segurança pública no nosso município. A Câmara Municipal, diante de todos os problemas que nós estamos vivendo no que diz respeito à segurança pública, no meu entender, não poderia ficar fora da discussão, de entender, de perquirir das quais as razões do nosso município passar por essas aflições. Principalmente os últimos acontecidos, que foram sequências de assaltos, sequências de crimes. E a Câmara Municipal tem o poder e tem a condição, e é formada por pessoas capazes, de fazer um levantamento do que está acontecendo neste aspecto aqui em Tietê. Nós vamos ter oportunidade de nos encontrarmos com as autoridades responsáveis, teremos a oportunidade de questionar as autoridades responsáveis, teremos a oportunidade de estudar a questão da segurança pública no município de Tietê. E entendo eu que a Câmara Municipal não poderia, então, se furtar a essa sua responsabilidade. É lógico que não é um caminho que vá solucionar o problema, mas é um caminho que dará a nós a oportunidade de conhecê-lo com mais profundidade, as razões de estar ocorrendo esse aumento da criminalidade, as razões de nós não termos a estrutura da segurança pública devidamente equipada e fazermos as nossas sugestões, nós, como Poder Legislativo, apontarmos e fazermos as nossas sugestões. Então, eu defendo a aprovação desse projeto de resolução e, mais do que isso, convido que cada vereador possa contribuir um pouquinho, possa trazer um pouquinho da sua experiência, das suas condições, das suas sugestões, para que a gente possa realmente fazer um entendimento interessante e profundo no que diz respeito à segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de resolução número 1 de 2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Beto Moraes. Nós estamos atropelando um outro, hein, Ronaldinho? Está difícil. Senhor presidente, só para parabenizar o vereador, o nobre vereador Júnior Regonha, pelo que ele está criando aqui agora, colocando em votação. Realmente a segurança nesses últimos tempos tem chamado a atenção da população, chamado a atenção para o mal, do contrário não teria esse conselho. E eu fui testemunha do esforço que o Júnior fez estudando a situação para ver o que ele poderia fazer em nome do Legislativo, usando o Legislativo, usando o mandato dele.
E cabe a nós agora a atuação conjunta para que o Conselho tenha uma participação efetiva e estude as questões e tente levantar posicionamentos, situações que auxiliem a cidade, o Estado, porque vamos lembrar aqui que a segurança é do Estado, né? A segurança principal é do Estado. Tem a Guarda Municipal, mas cabe ao Estado a segurança pública, com o auxílio dos municípios, é óbvio. Então, dentro do nosso alcance, tentar fazer algo pelo município. Então, parabéns e tem meu apoio, obviamente. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de resolução número 1 de 2018. Eu peço a palavra, senhor presidente. Palavra, nobre vereador Wilson Souza. E eu queria só apenas parabenizar o nobre colega Júnior Regonha e também me colocar à disposição para poder, né, participar junto aí das atividades, porque é a segurança ultimamente que vem nos causando aí, né, muito medo, apesar de termos aqui grandes homens aí na nossa gloriosa Guarda Municipal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, enfim, mas tenho certeza que com um projeto desse agora, é mais um apoio para a segurança tietense e pode contar comigo, viu, doutor? Obrigado. Continua em discussão o projeto de resolução número 1 de 2018. Está em votação o projeto de resolução número 1 de 2018. Aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de informar que na próxima terça-feira, 13 de fevereiro, seria realizada a segunda sessão ordinária do mês. Porém, é ponto facultativo de carnaval. Portanto, a sessão que seria realizada na próxima terça-feira passará para a última terça-feira do mês, dia 27 de fevereiro. Então, neste mês de fevereiro, teremos sessões ordinárias nos dias 6, 20 e 27. Agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.